dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ulisses Castanheira, estou inaugurando esse canal hoje e para falar sobre política e economia no Brasil e no mundo. E para começar o vídeo 01, eu escolhi falar sobre o Banco Master. Vou dar uma explanação do caso aí desde o início até o dia de hoje. Então, o caso do Banco Master, ele começou com o banco oferecendo CDBs com a rentabilidade muito acima da média do mercado. Isso atraiu muitos investidores, mas também preocupou as autoridades financeiras, pois o banco estava oferecendo taxas que chegavam a 140% do CDI, enquanto a média de mercado está na faixa aí dos 105% do CDI. Com isso, o Banco Master teve um crescimento exponencial. Os ativos do banco passaram de 3,7 bilhões para 82 bilhões aí num curto espaço de tempo. Esses títulos do Banco Master eles foram distribuídos aí por plataformas de varejo, incluindo plataformas aí de bancos renomados como XP e BTG Pactual, e isso atraiu cerca de 1.600.000 clientes investidores. Só que esses recursos eles foram aplicados em ativos de baixa liquidez, como precatórios, por exemplo, que criou um desequilíbrio na saúde financeira do banco. Esse modelo de negócio ele explorou a garantia do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante aos clientes aí um ressarcimento de até R$250 mil por CPF no caso da quebra de um banco. Quando a liquidez do Banco Master chegou no vermelho, o Daniel Vorcaro começou a tentar vender as ações do Banco Master para o Banco BRB, que é um banco estatal de Brasília, controlado pelo governo do Distrito Federal. O negócio inicialmente foi aceito pelo conselho do BRB, foi aceito pelo CAD e também pela Câmara do Distrito Federal, e teve um lobby muito forte também de políticos poderosos e até de ministros do STF para que o negócio pudesse ser realizado. Só que o Banco Central, ao analisar a viabilidade do negócio, barrou a operação. O Banco Central não permitiu que o negócio fosse realizado. O mercado reagiu aí com essa tentativa da venda do Banco Master e cresceu a desconfiança das irregularidades nas carteiras do banco. Nessa altura, já persistiam e aumentavam os sinais de desequilíbrio financeiro e de crescimento arriscado do Banco Master, que envolvendo os altos volumes aí de CDBs e ativos de liquidez duvidosa. No dia 17 de novembro de 2025, o Daniel Vorcaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando fugir do país. A investigação apontou fraude aí na casa de 12 bilhões em carteiras de créditos falsas e de liquidez crítica, com o banco tendo apenas R$4 milhões do seu caixa. O Banco Central decretou liquidação extrajudicial do Banco Master
por grave crise de liquidez e compromissos não honrados e desequilíbrio financeiro. Isso desencadeou também a maior operação de ressarcimento da história do FGC, que teve que desembolsar aí cerca de 50 bilhões para ressarcir os clientes do Banco Master, comprometendo também em grande parte as reservas aí do FGC. O caso gerou um efeito dominó e a intervenção também em outras 8 instituições financeiras. Começaram a surgir questionamentos institucionais e novamente um grande lobby de políticos, alguns ministros do STF e até o ministro do Tribunal de Contas da União entrou na jogada aí, abrindo pedidos para saber se a operação do Banco Central que barrou, não, que liquidou o Banco Master foi feita corretamente. E teve um lobby muito forte aí para tentar reverter a liquidação do Banco Master, mas o que não foi feito. O banqueiro Vocaro, ele foi solto uma semana depois de ter sido preso, com algumas medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, recolhimento de passaporte e outros. O caso também começou a gerar grande tensão entre os órgãos públicos, aí como o Banco Central, Tribunal de Contas da União, STF, Polícia Federal. E o caso tomou proporções muito além de um simples caso de liquidação financeira de um banco. Estranhamente, o caso foi levado para o STF, quando que o rito correto, o caso deveria ter sido remetido à primeira instância aí do Judiciário. E o ministro Dias Toffoli puxou o caso para ele mesmo, puxou a relatoria do caso para ele próprio, numa decisão monocrática, solicitou que as provas apreendidas aí pela Polícia Federal fossem recolhidas ao seu gabinete no STF, escolheu a dedo lá os peritos da Polícia Federal da confiança dele, que iriam fazer a perícia nas provas apreendidas, e decretou sigilo absoluto aí nas investigações. Essa blindagem do ministro Toffoli, ao Daniel Vocaro, ficou evidente e começaram a vazar trechos das investigações que levaram que ligavam, né, o ministro ao banqueiro, através da empresa Meredith, que era dona de um resort de luxo no Paraná chamado Taiaiá. Esse resort estava em nome de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Também vazou um contrato de advocacia do escritório de Viviane Barsi de Moraes, né, a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, com o Banco Master. O valor desse contrato chamou a atenção, pois os valores extrapolavam em muito aí os contratos das maiores bancas de advocacia do país. O valor do contrato era de 129 milhões de reais, isso sendo sem que o escritório atuasse em nenhuma causa a favor do Banco Master. Com repercussão negativa diante da opinião pública, da imprensa e de políticos com relação à atuação do ministro Dias Toffoli, houve uma reunião no STF com a presença de todos os 10 ministros e ficou decidida a troca da relatoria do caso. O caso foi tirado do ministro Dias Toffoli e colocado por relatoria para o ministro André Mendonça. Esse caso da blindagem de Daniel Vocaro, do grande lobby aí em Brasília a seu favor, por parte de políticos poderosos de Brasília,
Isso merece um capítulo à parte aqui nessa história, porque as investigações mostraram que o Daniel Vorcaro tinha trânsito livre aí nas principais esferas dos três poderes. Foram relatados aí pelo menos 2 encontros do Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, fora da agenda, na mansão que o Daniel Vorcaro mantém em Brasília. Também são pelo menos 4 encontros do banqueiro com o presidente Lula, também fora da agenda. Diversas reuniões com o presidente Gabriel Galípolo, do Banco Central, e de outros diretores do Banco Central também. Diversas idas do banqueiro aí ao Congresso Nacional para visitar gabinetes de políticos. Mas esse capítulo também ele não acaba aqui, porque Daniel Vorcaro ele promovia festas nada republicanas em sua mansão de Trancoso e em casas noturnas de São Paulo, regadas a vinho, champanhes e uísques caríssimos e muitas acompanhantes de alto luxo. Os convidados eram os figurões do alto poder de Brasília, com os quais Vorcaro tinha interesse, também nada republicanos. Dizem os convidados se divertiam e esbaldavam além da conta e que Vorcaro gravava os figurões em momentos comprometedores, para mais tarde poder chantageá-los. Esse é um capítulo ainda mantido em sigilo pelos investigadores, mas que já foi relatado informalmente por algumas testemunhas. Não deixa de ser uma história nojenta aí, que nos faz refletir como o Brasil foi dominado por bandidos corruptos da pior espécie. E aí com a relatoria, voltando aí à relatoria do André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso, o ministro revisou todas as decisões anteriores do ministro Dias Toffoli, retirou o sigilo das investigações, afastou os peritos que o Toffoli havia escolhido, deu autonomia total aos novos delegados responsáveis, cobrou celeridade no caso. E com André Mendonça na relatoria, tornou-se cada vez mais difícil de abafar o caso e a tensão vem crescendo aí entre políticos e ministros do STF. Na quarta-feira, dia 4 de março, no caso ontem, o ministro André Mendonça emitiu ordem de prisão preventiva aí para o Daniel Vorcaro e outros envolvidos no caso. Após as investigações mostrarem aí conversas em grupo de WhatsApp em que Vorcaro ameaçava dar uma surra no jornalista da Globo, Lauro Jardim, além de ameaçar outras pessoas com atos violentos. Além dessas prisões, foram encontrados 2,45 bilhões de reais em uma conta de Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro, e além do pedido de bloqueio de mais 22 bilhões em bens dos envolvidos. Com a prisão do banqueiro, cresce a possibilidade de uma delação premiada de Daniel Vorcaro, que tem o potencial aí de derrubar meia república, caso aconteça, né? O caso se complicou ainda mais depois que Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, que é apontado pelas investigações como espião e capanga do Daniel Vorcaro, morreu poucas horas após ser preso pela Polícia Federal. Ele estava sob custódia na Superintendência Regional da PF, em Belo Horizonte. Foi relatado que ele tentou suicídio na cela em que estava e foi socorrido, mas não resistiu. As investigações vão ser feitas para apurar esse caso, se realmente foi suicídio ou uma queima de arquivo.
E esse caso faz inveja aí aos melhores filmes sobre a máfia italiana e está longe de acabar. As investigações ainda estão no início e muita sujeira ainda vai aparecer para colocar às claras aí a podridão que toma conta do Brasil, que envolve a cúpula dos 3 poderes da República. E eu vou continuar acompanhando o caso, mais novidades aí, a gente pode fazer um novo vídeo. E daqui a 1 ou 2 dias já vou postar um outro vídeo aí falando de outro assunto. Agradeço aí pela audiência e aos poucos nós vamos tentando aprimorar aí os vídeos, melhorar. E peço que não se esqueçam de dar aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, por favor. E muito obrigado, até a próxima.